Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? É muito bom estarmos aqui na casa do Senhor, é muito bom louvarmos ao Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez para que o seu povo se reunisse neste lugar de adoração e para que juntos glorificássemos o Senhor. Abra sua Bíblia, meu querido e minha querida. No livro de Neemias, nós vamos continuar esta série de mensagens, restauração e renovo no Senhor. E hoje é a última mensagem dessa série. Nós já estamos aí há 2 meses caminhando nesse belíssimo livro de Neemias. E eu espero que tenha sido útil, frutífero e edificante na sua vida esta mensagem do Senhor para o seu coração. E hoje nós estaremos aqui partilhando o último capítulo, o capítulo 13 do livro de Neemias. Já pode abrir sua Bíblia no capítulo 13 e deixar aberta aí neste capítulo. Mês de maio, nós estaremos celebrando aí o mês da família. Estaremos trazendo mensagens voltadas para o aspecto familiar. Então venha você com a sua família, traga os seus familiares. Nesse mês de maio nós estaremos celebrando ao Senhor com as nossas famílias, celebrando ao Senhor pelas nossas famílias, buscando ao Senhor pelas nossas famílias, orando ao Senhor pelas nossas famílias. Amém, irmãos? Ixi, amém, irmãos? Você é um intercessor de Deus na sua casa, não se esqueça disso. E nós precisamos buscar a bênção de Deus sobre os nossos lares. Antes de lermos aqui o livro de Neemias, nós vamos ler uma parte deste capítulo, não todo o capítulo, mas nós vamos ler e meditar nessa noite a partir do verso 10, do verso 10 ao verso 22. Mas antes de fazermos essa leitura, quero lembrar os irmãos de alguns detalhes muito importantes em relação a este livro de Neemias. Uma palavra de introdução para que você perceba o que está acontecendo, para que você se lembre do mover de Deus em meio ao povo de Deus, para que você perceba como a história do povo de Deus pode ser mudada quando o povo de Deus se submete à sua palavra. Neemias, irmãos, lembrando aqui, era um servo de Deus, uma pessoa que fazia parte do povo da aliança e que vivia na cidadela de Suzã. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, o rei do Império Medo-Persa, o império mais poderoso da época. E ele servia lá como copeiro deste rei. Estava distante de Jerusalém, de toda a miséria e dificuldade que o povo de Deus, aqueles que restaram em Jerusalém, estavam passando. Neemias não recebeu nenhum chamado especial da parte de Deus. Ele não foi visitado por um profeta, Neemias não foi visitado por anjos, ele não teve sonhos, não teve arrepios, não teve visões da parte de Deus. Mas, ao tomar conhecimento da situação, do estado no qual se encontrava a cidade de Jerusalém e o povo que ali ainda estava, ele se importou. Ele apenas tomou conhecimento das notícias daqueles que restaram em Jerusalém. Ele se importou, ele passou a orar, passou a jejuar. E fez isso durante 4 meses. E quando teve uma oportunidade, sem se preocupar com a sua segurança, sem se preocupar com o seu conforto, ele externou ao rei Artaxerxes as suas preocupações em relação a Jerusalém. E a partir daí, nós testemunhamos no relato do livro de Neemias, nós testemunhamos nessa série de mensagens, a revolução dos 3 R's. O livro de Neemias ele pode ser resumido em 3 R's. Reconstrução, reavivamento e reforma. Você pode resumir o livro de Neemias nessas 3 palavras: reconstrução, reavivamento e reforma. Jerusalém, irmãos, se encontrava em escombros em torno de 120 anos. Vieram de cativeiro a cativeiro, Babilônia, Medo-Persa e por aí vai. Já se encontrava a cidade em escombros, o povo em miséria, há em torno de 120 anos. Grande miséria e desprezo.
E ao longo dessa série de mensagens, nós percebemos e nós nos alegramos com o sucesso da reconstrução dos muros. Aqueles muros que estavam derribados há muitos anos, aquela cidade que estava em miséria há muitos anos, viu um rebuliço de uma reconstrução naqueles muros. Em apenas 52 dias, Neemias promove a reconstrução daqueles muros, dos muros daquela cidade. Nós também percebemos ao longo dessa série de mensagens e nos alegramos com o reavivamento que foi produzido em meio ao povo de Deus que ali estava e ao povo de Deus que estava retornando para Jerusalém. Nós percebemos ali um reavivamento, como o povo de Deus foi tocado pela palavra de Deus, como a palavra de Deus voltou a ser ensinada no meio de Jerusalém por meio de Esdras, o escriba. Nós nos alegramos com o quebrantamento desse povo, nós nos alegramos com o arrependimento, nós nos alegramos com as lágrimas daquele povo que voltou a cultuar o seu Deus. Muitos anos eles já não cultuavam a Deus por causa do cativeiro, por causa da dispersão, por causa da miséria na qual eles se encontravam. Nós nos alegramos quando percebemos que aquele povo foi levado pela palavra de Deus, a reafirmar seus votos de fidelidade ao Senhor. Votos esses, nos quais eles juraram se manter fiéis ao Senhor no culto a Deus. Eles juraram se manter fiéis ao Senhor na devolução das primícias, na guarda do dia do Senhor. E eles juraram não se misturar com os outros povos. Tudo isso nós vimos relatado em Neemias capítulo 10. Toda essa revolução ocorrida naquela cidade, reconstrução, reavivamento e reforma, nos deixaram maravilhados de como o povo de Deus pode mudar a sua história ao se submeter à palavra do Senhor. Eu espero que isso tenha mexido com você ao longo desses 2 meses. Eu espero que isso traga uma lição profunda ao seu coração, assim como esta última mensagem de hoje. Nós ficamos maravilhados com tudo isso que se passou. A forma excelente, graciosa e ousada com a qual Neemias promoveu toda essa reconstrução, essa reforma. Neemias permaneceu na Judéia por 12 anos. Quando ele saiu da cidadela de Suzã e foi para Jerusalém, ele permaneceu lá por 12 anos, promovendo essas reformas, essa reconstrução. Apesar das dificuldades que encontrou, por 12 anos, Neemias não recebeu salário. Não recebeu salário. Neemias voltou, irmãos, depois desse período de 12 anos, de toda a reconstrução, de toda a reforma, de se restabelecer o culto a Deus, de se levantar as paredes, de se promover todo esse reavivamento, Neemias é chamado de volta pelo rei Artaxerxes. Ele volta para Suzã e fica lá em torno de 2 anos. E aí ele deixa Jerusalém, nos trilhos. Algum tempo depois, ou seja, esses 2 anos que ele fica na presença do rei, o rei permite novamente que ele volte para Jerusalém. O que acontece quando a gente reencontra uma pessoa que a gente não vê há muito tempo? Normalmente são sorrisos, beijos e abraços, não é mesmo? Mas quando Neemias volta a Jerusalém, irmãos, apesar de todo o reavivamento que foi experimentado, de todas as maravilhas que eles perceberam, apesar das lágrimas, do quebrantamento, das juras de fidelidade, o que Neemias encontra após apenas 2 anos de sua ausência? Meus queridos, ele encontra um completo descaso com a palavra de Deus. O povo já havia se desviado da palavra. O povo já havia se distanciado daquilo que havia sido ensinado na lei de Deus. Ao voltar a Jerusalém, ele encontra um completo descaso em relação às coisas de Deus. Em um pequeno espaço de tempo. Parece que o povo não aprendeu nada com a miséria, nada com o cativeiro e nada nesse reavivamento que eles experimentaram ao longo de 12 anos. Um completo descaso, com todas aquelas juras de fidelidade que haviam sido renovadas lá no capítulo 10. Preste atenção, muitos estudiosos concordam que os dias retratados no livro de Malaquias,
Quem ainda não estudou o livro de Malaquias, dê uma lida em Malaquias. Esse período de ausência de 2 anos aproximadamente de Neemias, é aquilo que é retratado em Malaquias. É o que aconteceu no meio do povo de Deus, na ausência de Neemias. 2 anos. Dê uma olhada em Malaquias. Quão foi grave a miséria do povo. A mistura do pecado com as coisas de Deus. A mistura do pecado ou uma obra sendo feita de forma relaxadamente ou com descaso. Então, nessa ausência de Neemias, Deus levanta o profeta Malaquias para repreender o povo novamente, para chamar o povo ao bom senso. Mas Neemias, ao retornar a Jerusalém, ele encontra descaso em várias áreas no meio do povo de Deus. É lamentável, não é mesmo? É lamentável como o livro de Neemias encerra diante de uma necessidade de uma nova reforma no meio do povo de Deus. Vamos ler aqui então Neemias, capítulo 13, versos 10 a 22. Os irmãos que estão participando de casa, acompanhem essa leitura. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu lerei os versos pares e os irmãos prestando bastante atenção, os versos ímpares, de 10 a 22. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então, todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Acaso não fizeram os vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre vós, sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vamos orar mais uma vez, queridos? Feche seus olhos. Peça ao Espírito Santo que continue falando ao seu coração.
Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Clamamos a tua misericórdia sobre nós. Pai, nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos inclinados para o mal. E quando nos descuidamos de nós mesmos, pervertemos a tua palavra, pervertemos as coisas relacionadas ao teu reino e nos desviamos da tua vontade. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e toca em nossos corações, nos dê corações quebrantados e contritos, para que possamos compreender a tua vontade e permanecermos firmes na vontade do Senhor, independente das circunstâncias, independente do tempo que estivermos aguardando a volta de Cristo. Tem misericórdia do teu povo que se reúne neste lugar e fale aos nossos corações, porque necessitamos da instrução que vem do trono de graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Meus irmãos, 12 anos debaixo da liderança de Neemias, nós vimos ali em Jerusalém reconstrução, reavivamento, mudança na história do povo. Bastou se ausentar por 2 anos e o povo se desviou dos caminhos do Senhor. O que isso traz para mim e para você? O que isso nos mostra em relação à importância da prestação de contas que devemos uns aos outros? Certo é, quando não prestamos contas uns aos outros, nós tendemos a fazer as coisas do nosso jeito. E foi isso que aconteceu em Jerusalém. Quando o líder se ausentou, é como diz o ditado, quando o gato sai, os ratos fazem a festa, não é? Quando o líder se ausenta e não há uma liderança que conduz no caminho que precisa, o povo se perde. As pessoas começam a viver de acordo com seus próprios interesses, com aquilo que acham, não em relação àquilo que a palavra ensina. Quando Neemias volta a Jerusalém, o rei permite que ele retorne. É isso que ele encontra, um completo descaso em várias áreas relacionadas à lei de Deus. Ele encontra descaso aqui nos versos 10 a 22, descaso em relação à manutenção do culto. Olha o que diz o verso 10, ele inicia dizendo, também soube, ou seja, ele já havia tomado ciência de outros descasos. Mas aqui ele está dizendo, também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. O que ele está descrevendo aqui? Quando os sacerdotes pararam de ensinar a respeito dos dízimos, pararam de exigir o comportamento zeloso e adequado em relação ao culto a Deus, ao dízimo a Deus, o povo começou a desprezar, a tratar com descaso a entrega dos dízimos. Os dízimos pararam de ser recolhidos, e aí faltou o que na casa de Deus? Mantimento. Lembrando aquela exortação que está lá em Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para quê? Para que haja mantimento na casa do Senhor. Não havendo mantimento na casa do Senhor, o que os levitas fizeram? O texto fala levitas e cantores, o que eles fizeram? Não tem como nos manter a minha família, vou para o campo, vou ganhar a vida, vou trabalhar, vou cultivar, porque senão minha família passa fome. E aí os levitas abandonaram os seus postos. O levita naquela época era o responsável por todo o zelo do templo, por todo o cuidado, por toda a manutenção do culto ao Senhor. Mas não havia mantimento na casa de Deus. Eles retornam para os seus campos, para ganhar a vida, para trabalhar, porque a igreja não estava sustentando, não havia sustento na casa do Senhor. E aí o culto foi severamente prejudicado. Limitado. Quinhão, irmãos, como diz aí, significa aquilo que cabe a alguém. Os dízimos, o mantimento que era entregue como dízimo na casa do Senhor, era repartido entre os levitas, os cantores. Parte de todo o dízimo era distribuído a essas famílias, para sustento dessas famílias. Mas como não havia mais entrega de dízimo, eu não vou deixar minha esposa e meus filhos morrer de fome, vou trabalhar, vou sair, vou para o campo. A obra foi prejudicada, o culto ao Senhor foi prejudicado,
a manutenção daquele culto, daquele templo foi prejudicada. Verso 11, Neemias tomou conhecimento. O que ele faz imediatamente? Diz assim o versos 11 e 12. Então, contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então, todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Quando ele toma ciência dessa situação, desse descaso para com a entrega dos dízimos, para com a manutenção do culto a Deus, a primeira coisa que ele faz é ir nos líderes e repreende os magistrados. O que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão desamparando a casa do Senhor. Não pode ser assim. Vamos restaurar, vamos reformar essa situação de miséria no templo, na casa do Senhor. Observa que esse termo aí, contendi, vem do contender, e era muito usado no Velho Testamento, pelos profetas. Quando os profetas se dirigiam a Deus para denunciar o pecado do povo, era como uma contenda, denunciando a apostasia do povo de Deus. E Neemias estava agindo como um profeta do Senhor, levando esse caso diante de Deus e levando esse caso diante dos transgressores da lei de Deus. E aí olha o que ele fala, a pergunta que ele faz para os magistrados: por que se desamparou a casa de Deus? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Quando não há mantimento, suprimento na casa do Senhor, há desamparo. A casa de Deus fica desamparada. E era o que estava acontecendo. Então Neemias repreende severamente os magistrados pela sua negligência com o culto ao Senhor, com a devolução do dízimo, com a distribuição do quinhão àqueles que dependiam do dízimo na casa do Senhor. Ele convoca os levitas e os cantores e os coloca novamente, cada um em sua posição. O baterista na bateria, o contrabaixo no contrabaixo, o back vocal no seu lugar, a voz principal no seu lugar. Ele coloca cada um no seu lugar. O povo voltou a trazer os dízimos do trigo, do vinho, do azeite, e o depósito voltou a se encher, a ter mantimentos. Irmãos, não basta corrigir os erros. Nós precisamos entender, quando se trata de povo, e eu falo de povo de Deus, não basta corrigir os erros. É necessário, é preciso estabelecer um procedimento para que as falhas não voltem a acontecer. Infelizmente, o povo de Deus, quando não presta contas à liderança, ou quando a liderança não se submete fielmente à palavra de Deus, a tendência é ocorrer falhas, é ocorrer desvios. E o que Neemias faz, além de corrigir esses erros? Ele vai designar homens de confiança como encarregados para os depósitos. Ele vai designar um tipo de tesoureiro para os depósitos da casa de Deus, para que eles recebessem os dízimos e distribuíssem os quinhões, a parte daqueles dízimos, às pessoas que deveriam receber essas partes. Ele estabelece responsáveis pela distribuição do suprimento, e ele promove assim a restauração da manutenção do culto. Não só receber, mas agora pessoas confiáveis para cuidar, administrar e distribuir. Então, quando paramos de ensinar a palavra de Deus, a tendência é que hajam desvios. Quando paramos de nos submeter à vontade do Senhor, a tendência é que hajam desvios. E a igreja se perde. Ela volta a viver de uma forma desordenada em relação à palavra do Senhor. Mas não é só isso que ele encontra quando ele retorna. Ao voltar a Jerusalém, ele também encontra um descaso com o dia do Senhor. A partir do verso 15, olha o que diz. Do versos 15 e 18, ele estava observando que muitos fazendeiros estavam prensando suas uvas no sábado.
que eles estavam ajuntando o trigo, transportando as mercadorias nos jumentos até Jerusalém, em pleno sábado, aquilo que a lei de Deus condenava. O sábado é sagrado para o Senhor e deveria ser guardado para o Senhor. Neemias vai e adverte esses fazendeiros, esses comerciantes que estavam trabalhando no dia errado. Alguns da cidade de Tiro, que era próximo à região, que morava em Jerusalém, estavam trazendo suas mercadorias e vendendo essas mercadorias ao povo de Deus no sábado. Toda espécie de mercadoria estava sendo comercializada no dia do Senhor. Essas eram as violações que estavam ocorrendo. Violações ao texto de Êxodo 20, versos 8 a 11. Violações ao juramento que esse povo fez a Deus no capítulo 10. De guardar o dia do Senhor para culto ao Senhor. De guardar o dia do descanso para celebrar a Deus. Deus ordena a Israel que não trabalhasse no sábado, mas que descansasse, que separasse esse dia. Apontando para quê? Lembrando do quê, irmãos? Em 6 dias, Deus criou todas as coisas e no 7º dia, Deus descansou. O sábado foi feito para o homem abrir mão de todas as suas tarefas e assim se consagrar ao Senhor. O descanso do sábado, ele começava às 18 horas da sexta-feira, ao pôr do sol da sexta-feira, e só terminava ao pôr do sol de sábado. E todos os judeus, seus servos, os estrangeiros que visitavam Jerusalém, e até mesmo os animais, deveriam recolher de toda atividade, cessar toda atividade. Mas o ativo comércio em Jerusalém aos sábados estava violando diretamente essa lei, o princípio dessa lei. E assim Neemias vai ordenar que as portas da cidade, imagina, irmãos, imagina a contagem. Ou vamos melhorar, a grande BH fosse toda murada. Lembra dos muros que foram reconstruídos? Aquele muro enorme, com aquele monte de porta, é porta disso, é porta daquilo, é porta assim, porta assado. Ele manda que todas as portas da grande BH sejam fechadas, ninguém entra e ninguém sai após o pôr do sol de sexta-feira. Todos vão se recolher para adorar a Deus. O sábado é do Senhor. Olha que bênção. Neemias percebe uma falha, uma transgressão da lei, uma ofensa ao dia sagrado. E dá essa ordem. Mas não só isso. Os versos 19 a 22 também nos mostra como, com pulso firme e zelo, ele vai promover a restauração do dia do Senhor. Ele não só fecha as portas, como ele contende, ele repreende aqueles magistrados, aqueles fazendeiros, o povo de Deus e os comerciantes. Ele repreende os nobres de Judá por profanarem o dia de sábado. Ele lembra que foi por causa disso aqui que vocês ficaram 70 anos no cativeiro. Vocês querem voltar para o cativeiro? Foi por causa de transgredir a vontade de Deus que Jerusalém ficou destruída por 120 anos. Vocês querem voltar para isso? Ele está lembrando aos líderes, aos nobres, as consequências da ofensa a Deus, de não levar a sério o reino do Senhor, de tratar com descaso a palavra do Senhor. Ele está lembrando que a desgraça veio por causa do pecado. E ao fazer a mesma coisa que os antepassados fizeram, eles estavam provocando ainda ira maior. Porque Deus teve misericórdia e trouxe reconstrução, trouxe reavivamento, ajuntou o seu povo novamente em Jerusalém. Mas a lição não foi aprendida. Como já disse, não basta corrigir os erros. É necessário ter procedimentos para impedir novos erros. Então o que Neemias faz? Ele coloca, além de fechar as portas da cidade, ele coloca homens de sua confiança nestas portas. Chegando aí, sexta-feira, 17 horas, ele começa a pôr os comerciantes para fora. Vaza, sai, vai para sua casa, vai para o seu comércio. Fecha as portas da cidade.
Coloca homens de sua confiança nas portas para que não fossem introduzidas mercadorias dentro da cidade no dia de sábado. Porque se fosse brasileiro ia dar um jeitinho, né, de entrar uma carga aqui, uma carga ali, de vender uma coisinha ali, vender uma coisinha aqui. Ele coloca pessoas de confiança, um procedimento para impedir novas falhas. E ele observa, Neemias é muito atento, é um servo zeloso. Ele observa que os comerciantes ficaram do lado de fora do muro assim, ó, esperando alguém chegar lá no portão para pegar uma... Tipo aqueles comerciantes de rodoviária, você está dentro do ônibus, né? Olha a água, aí você vai lá, estica o braço assim, pega uma aguinha. Ele observa que os comerciantes estavam do lado de fora, lá esperando uma oportunidade de vender alguma coisa. Ele chega para esses comerciantes e fala assim, ó, se vocês não saírem daqui, vou mandar prender. Vou prender todo mundo. Com 2 dias os comerciantes vão embora, e aí se restabelece a ordem na cidade de Jerusalém. Neemias era um servo zeloso, que cuidava de fato do reino de Deus e da vontade do Senhor, para que o povo de Deus não viesse a transgredir novamente a lei do Senhor. Ele era uma pessoa zelosa. E quando nós lemos essas palavras, nesses versículos, e em todo o capítulo 13, Neemias me lembra muito, sabe quem? Jesus. Lembra quando Jesus chegou no templo de Jerusalém? Sempre Jerusalém, né? Está lá no templo, tem um monte de cambista, comerciante, lá no templo fazendo bagunça, vendendo, comerciando, vendendo boi, vendendo cabra, vendendo ovelha, vendendo pombo, os cambistas. De que Jesus faz? Vai lá com todo jeitinho, ô meu querido cambista, dá licença aqui, é isso que ele faz? O que o Evangelho de João retrata? Jesus chega e mete o pé nas bancadas, desce o chicote nos comerciantes. Exatamente o que Neemias faz aqui. Na casa de meu pai não pode ser profanada, zelo. A palavra do Senhor não pode ser violada, zelo. Ele me lembra a atitude de Jesus. E essa narrativa do Evangelho de João mostra como Jesus expulsou os comerciantes daquele lugar sagrado, daquele lugar de adoração. E essa passagem do Evangelho de João nos lembra da palavra profética, que está lá em Salmo 69, 9. O zelo da tua casa, por tua casa, me consumirá. O que significa para você essa expressão? O zelo por tua casa me consumirá. O que significa para você essa expressão? O que é ser zeloso com as coisas de Deus? É ter uma forte disposição, diligência, empenho aplicado na realização de algo. Isso é ser zeloso com as coisas de Deus. Forte disposição, empenho. É isso que nós precisamos em relação ao reino de Deus, irmãos. Em relação à palavra de Deus, essa forte disposição, esse empenho por fazer cumprir a palavra de Deus em nossas vidas, em nossa comunidade, em nosso lar, na casa do Senhor. Ser um ministro de Deus exigirá de nós zelo para com o seu reino, o que vai implicar em desagradar a homens, a começar pelos mais próximos. Ser um servo de Deus vai implicar nisso, desagradar pessoas, porque um servo de Deus não pode tratar com descaso as coisas de Deus. E às vezes vai ter que chamar atenção, vai ter que ser duro, vai ter que ser firme, vai ter que ter uma forte disposição de fazer cumprir a palavra do Senhor. Você quer ser um ministro de Deus zeloso ou que trata o reino de Deus com descaso? Qual é a sua escolha? Porque todos nós somos ministros, não somos só nós pastores. Todo cristão em Cristo Jesus é um ministro de Deus. Diante desses descasos cometidos pelo povo de Deus, e da forma como Neemias promoveu a restauração da aliança com o Senhor, quero propor 2 aplicações para a nossa vida prática. Primeira aplicação, meu querido e minha querida, seja zeloso com a manutenção do culto a Deus. Seja zeloso. E o princípio estabelecido aqui é o princípio da confiança. E quando nós falamos de sermos zelosos com a manutenção do culto a Deus, eu não me refiro a apenas os dízimos,
Porque quando nós devolvemos os dízimos, nós estamos declarando em primeiro lugar, eu confio na provisão que vem do Senhor. Mas não só nisso, irmãos. Seja zeloso na pontualidade, ao vir ao culto ao Senhor. Seja zeloso com a adoração a Deus. Não fique indiferente, não fique voando, não fique viajando a maionese. Louve, adore, agradeça, ore, ouça a palavra de Deus. Assimile, pratique. Seja zeloso com a manutenção do culto ao Senhor. Traga seus dízimos, suas ofertas. Quando somos omissos ou negligentes com o dízimo ao Senhor, a manutenção do culto e da obra do Senhor ficam limitadas ou severamente prejudicadas. Como bem disse o presbítero Anderson, a igreja tem as suas despesas, missionários, pastores, ministros, expansão do reino. Tudo isso, né, requisita e requer mantimento, provisão, para que o reino continue se expandindo. E o dízimo é o mínimo determinado no princípio da lei. É o mínimo determinado nesse princípio da lei de Deus. E é a expressão da nossa confiança na provisão que vem do Senhor. Além de ser um dever dos membros da igreja. Não é uma opção, é um dever. Não queira administrar aquilo que deve ser administrado pela igreja, pelos magistrados da igreja ou pelo governo da igreja. Administre aquilo que fica em suas mãos para a glória de Deus. A 10ª parte será administrada para a glória de Deus e expansão do reino. O dízimo ao Senhor é um testemunho de honra ao Senhor e uma declaração de confiança. Senhor, eu confio na tua provisão e não nos bens materiais que vão me sustentar. É na sua provisão. É isso que faltou naquele povo. Os magistrados pararam de ensinar, pararam de exortar o povo, e o povo, nós somos assim, não é, irmãos? Se ninguém está vigiando, ninguém está mandando, a gente acomoda, a gente sossega, e com pouco a gente está totalmente fora do prumo. É o que aconteceu. Por isso a prestação de contas, o contínuo ensino, a contínua exortação, é necessária no meio do povo de Deus. Para não acomodarmos e não sermos seduzidos pelas circunstâncias. Seja um dizimista zeloso, cultue a Deus com zelo. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação, zelo com o dia do Senhor. Eles tratavam com descaso o culto a Deus e eles trataram com descaso o dia do Senhor. Não seja um ministro desmazelado. E o princípio estabelecido aqui no dia do Senhor, sabe qual é o princípio? O princípio da prioridade. O que é mais importante na sua vida? Esse é o princípio estabelecido no dia do Senhor. Na velha aliança, no Velho Testamento, Shabat, que significa dia do descanso. Este descanso era o 7º dia da semana, que estava prefigurando os dias da criação. Deus criou todas as coisas em 6 dias, no 7º dia ele descansou. O Shabat aponta para isso. Assim como Deus descansou, também nós devemos descansar das nossas tarefas comuns e separar esse dia para adoração a Deus. Na nova aliança, Deus Filho estabelece um novo Shabat. Já não é mais o Shabat, o dia do descanso, é o dia do Senhor, que vem a ser o domingo, que vem da expressão latina e italiana domenico, que significa domene, Senhor, dia. Por isso nós nos referimos a dia do Senhor. Não é Shabat, é domingo. O dia no qual o Senhor ressuscitou, o dia no qual o Senhor partilhou a ceia, o dia no qual a igreja passou a se reunir para adorar e bendizer o Senhor. Amém, irmãos? Vocês perceberam a mudança? No Velho Testamento, Shabat. No Novo Testamento, dia do Senhor. No Velho Testamento, circuncisão. No Novo Testamento, batismo. No Velho Testamento, uma Páscoa apontando para a libertação do cativeiro de Egito. No Novo Testamento, uma Páscoa apontando para a libertação espiritual. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Filho, muda os parâmetros de celebração do pacto. Ele tem poder para isso. E cabe ao povo cultuá-lo
adorá-lo da forma que ele quer ser cultuado e adorado. Na nova aliança, o nosso Shabat, ou seja, o dia do descanso, não aponta para os dias da criação, mas aponta para o dia da ressurreição de Cristo. O dia da libertação espiritual, o dia do novo nascimento. O dia no qual o Deus Filho ressuscitou dos mortos e abriu as portas do reino para todo aquele que viesse a crer nele. A aliança não era mais somente para o judeu, a aliança é para todos aqueles que vierem a crer em Cristo Jesus. Temos sido zelosos, irmãos, com o dia do Senhor? É uma pergunta interessante, não é? E nós precisamos fazer essa pergunta. Temos sido zelosos com o culto, a manutenção do culto? Temos sido zelosos com o dia do Senhor? Que tipo de ministros temos sido? Na nova aliança, nós não terminamos a semana com um culto a Deus, nós começamos a semana com um culto ao Senhor. Queridos irmãos, nós precisamos tratar o reino de Deus com zelo e não com descaso. Precisamos ser zelosos em relação à vontade do Senhor para as nossas vidas. Como a cultura ao nosso redor tem nos influenciado para tratarmos o reino de Deus com descaso. De uma forma desmazelada. Caminhando para a conclusão, meus queridos, quero lembrar a mim, a você, a todos nós, que em Cristo Jesus, nós somos ministros do Altíssimo, representantes da Jerusalém Celestial nessa terra, nesse deserto. E para manter a aliança com Deus isenta de falhas, isenta de quebras, é necessário sermos zelosos com a vontade do Senhor. Nós precisamos, assim como o testemunho, o exemplo de Neemias, nós precisamos ter um propósito definido. E continuamente avaliarmos os nossos propósitos, nosso estilo de vida, em função da vontade de Deus. Neemias não permitia que qualquer coisa o afastasse do propósito, que é glorificar a Deus. Esse era o propósito de Neemias, glorificar ao Senhor. Ser íntegro e transparente. Todos sabiam exatamente aquilo que Neemias precisava e aquilo que ele queria fazer. Ele falava a verdade, mesmo que isso tornasse sua vida mais difícil. Ele não se escondeu, não se omitiu. Ele enfrentou as dificuldades, mas manteve o zelo para com as coisas de Deus. Nós precisamos agir acima de qualquer crítica. Neemias foi criticado, mas todas as críticas eram vazias, eram falsas. Nós precisamos agir acima de qualquer crítica. Nós precisamos nos fortalecer em oração. Quantas vezes você reparou Neemias orando nesses 13 capítulos de seu livro? Observe comigo os versos 14, 22 e 29 desse capítulo 13. Em cada um deles, Neemias está se dirigindo a Deus em oração. 14. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apague as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para com o seu serviço. 22. Parte B do 22. Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. E 29. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Em todo o tempo, Neemias está promovendo a reforma em oração. Eu e você, irmãos, como ministros de Cristo, precisamos nos fortalecer em oração, em busca constante. Porque ser ministros de Cristo envolve exercício de autoridade. Todos nós em Cristo Jesus temos autoridade que o Senhor recebeu nos céus e na terra e delegou à sua igreja. Ele não delegou essa autoridade só para os pastores, não, foi para todo cristão, todos nós. Pode parecer atraente. Eu sou um ministro de Cristo. Você já viu gente falando assim? Eu sou um servo do Altíssimo. Pode parecer bonito e atraente, mas envolve muita responsabilidade. E isso vai exigir decisões difíceis. E nem sempre, ou melhor, a maioria das vezes não populares. Ser um ministro de Cristo é isso, irmãos. Decisões difíceis e não populares.
Neemias foi zeloso, foi corajoso, foi persistente, foi incansável em seu trabalho. Resistiu com galhardia às grandes pressões de seus inimigos, denunciou e eliminou a frouxidão moral dos líderes do povo. Ele usou com grande sucesso os seus dons administrativos para a glória de quem? Para a glória de Deus. E promoveu o fortalecimento espiritual do povo de Deus. Tudo isso visando tão somente a glória de Deus, o restabelecimento do reino de Deus. Que tipo de ministro queremos ser? Ministro que trata o reino com descaso ou ministro que trata as coisas de Deus com zelo? Restauração e renovo no Senhor só é possível quando nós tratamos o Senhor, sua palavra e o seu reino com zelo. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Nós não podemos brincar com esse sangue maravilhoso que nos alcançou. Sobre você está o sangue de Cristo. Seja zeloso com essa obra que Jesus fez a seu favor. E sejamos ministros que realmente tratam o reino de Deus com a dignidade que esse reino merece ser tratado. Amém, queridos? Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Como temos sido e atuado como ministros de Cristo no mundo, no reino de Deus, onde quer que estejamos. Ore ao Senhor. Se porventura você chegou à conclusão de que você precisa pedir perdão em alguma coisa, peça perdão. Se porventura você chegou à conclusão que você está fraco em algumas áreas, Senhor, me fortaleça nessa área, mas eu quero ser mais zeloso, porque o Senhor é digno de toda a minha gratidão. Faça essa oração ao Senhor em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra. Palavra do Senhor que não esconde as falhas do teu povo. Antes, porém, nos dá oportunidade de aprendermos com os erros dos outros, para não cairmos nos mesmos erros. Pai, nós te louvamos pelo povo do Senhor que se reúne neste lugar, a Jerusalém do Senhor representada nesta localidade. E te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, quebranta os nossos corações, aviva a tua obra, pois não queremos tratar as coisas do Senhor com negligência, com omissão, com descaso. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades. Fortalece a nossa fé, aumenta a nossa disposição de buscar o Senhor, de servir ao Senhor, independente das circunstâncias. Faz de nós ministros zelosos, para a glória do teu santo nome, para a edificação do teu reino, para a expansão do reino do Senhor. Assim oramos e nos colocamos diante de ti, certos das nossas fragilidades, tementes diante do Senhor e clamando a tua misericórdia sobre nós, porque não queremos tratar ao Senhor com descaso, não queremos tratar o reino do Senhor com descaso, e queremos glorificar ao Senhor com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, irmãos? Amém. Você pode ficar de pé e adorar o seu Deus?